Hoje vamos ter um assunto polêmico aqui, senhora. Outro dia eu estava conversando com as minhas mentoradas do programa PPR e o assunto descambou por um motivo que não vem não vem ao caso comentar agora, mas o fato é que a gente tem ética. E eu comentei com elas o seguinte: uma vez eu estava tanto quanto revoltada com uma amigo. Uma amiga muito querida falou pra mim, porque eu falei, né, daquela situação, eu jamais faria isso, imagina, não tem sentido, onde já se viu se portar dessa maneira, fazer isso. E ela virou pra mim e falou assim, e aí pra tu é bastante reflexiva. Essa frase, né, isso que ela me disse, ecoa aqui no meu ouvido até hoje. Até hoje eu lito. Claro que no final das contas eu entendo que tudo bem, ninguém está nem aí para mim, mas eu preciso estar. É o mais importante. Minha consciência precisa estar tranquila. Às vezes eu perco oportunidades, às vezes tem aquela coisa do o mundo é dos espertos. Eu tiver que escolher entre ser esperta e antiética e ética, eu prefiro ser ética. Quero ser a pessoa mais esperta, ser a pessoa mais correta de acordo com os meus valores, né? E daí entra então, por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje e conversar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a questão ética e compliance, primeiro que é um tema muito discutido dentro da educação corporativa. Né? Toda empresa tem um curso de ética e compliance. Inclusive é um projeto que costuma dar muito problema. Eu posso fazer outro vídeo sobre isso, se você quiser. Entra aqui embaixo para mim, do porquê é tão complexo o treinamento de compliance. É um treinamento que ninguém quer fazer. Nem o profissional de treinamento quer esse projeto e nem o aluno, com o qual ninguém quer fazer esse treinamento. Um dos motivos para isso é que muitas vezes o que é falado nesse curso são questões óbvias. Então, é óbvio que eu não posso aceitar suborno. É óbvio que eu não posso puxar o tapete de alguém. Enfim, são questões óbvias. Né? Entretanto, não é porque é óbvio que é feito. Eu sei que eu preciso emagrecer e que para isso eu preciso fazer exercício e academia. Não vou, mas eu sei que eu tenho que ir. Gente, você também deve ter as suas questões. Você sabe, eu sei que eu preciso parar de fumar, mas eu não paro. Então, o fato de saber não quer dizer que saber que você não pode, não deve fazer, não quer dizer que você não vai. O apóstolo Paulo já falava isso desde tempinho aí atrás, né? O mal que está em mim eu faço e o bem que gostaria de fazer eu não faço. Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa refletir bastante sobre isso. Para ajudar um pouco nessa discussão, eu quero compartilhar com você aqui alguns conceitos, né? Então, como por exemplo, de moral. O que é moral? A gente confunde muito, né? O que é ética e o que é moral. A moral, ela é vista como um conjunto de princípios ou valores pessoais. O que é moralmente correto para mim, talvez não seja moralmente correto para mim. Inclusive, o que hoje eu vejo como moralmente correto, talvez daqui a algum tempo eu acho que não, eu entendo que não. Já não é mais moralmente. Então, os valores morais, eles mudam conforme podem, né? Eles podem mudar conforme o tempo e tem essa influência aqui da cultura, da religião, da família, da educação. Tem coisas que uma família é uma tradição, é uma condição super aceita, moralmente aceita, e que você acha um absurdo. Fala, nossa, imagina. Outro dia eu estava nos meus estudos aqui
E daí o professor comentou sobre essa questão, pagamento do dote. O homem vai casar com a mulher, geralmente no Oriente Médio, né? Então tem pagamento do dote da moça. Por que isso acontece? Pra gente aqui, nossa cultura ocidental, é um absurdo, isso é imoral, pagar para casar com uma mulher, não é? Só que para eles faz todo sentido, porque, vou falar muito rapidamente aqui, né? Não é o foco, mas o que acontece? Na cultura oriental, né? O que acontece? É muito mais vantajoso, entre aspas, em termos de segurança, de provisão e tudo mais, ter filhos homens, certo? Porque ele vai montar guarda, infelizmente antigamente, né? Talvez isso já nem seja tão moralmente aceito. Né? Mas nos tempos bíblicos, eu estava estudando a Bíblia nesse contexto, né, que eu estou contando aqui para vocês, e aí, então, era mais vantajoso nesse sentido, né? Então, você tinha mais homens para trabalhar, tinha mais homens para dar segurança para todo aquele clã e tudo mais. E quando você tinha filhas mulheres, o que acontece? Na cultura deles, quando a mulher se casa, ela deixa de ser a filha daquela família, daquele pai, daquela mãe, para ser a filha daquela outra família, da família do marido dela. Tanto que os filhos dessa mulher são netos dos pais do marido, não pais da família e da mulher, entende? Então, quando se paga o dote, na verdade não é que está pagando por essa mulher, mas é pagamento para suprir, digamos assim, isso que seria suprido para o homem e tal, né? E ainda mais, né? Ele conta, conversando com mulheres e contando como é aqui. E elas falam, mas é um absurdo, como que um homem vai casar com uma mulher e não paga, não paga o dote? Por quê? Porque o dote, ele não pode ser um valor de herança que foi dado pelo pai. Não, o homem precisa ir lá e trabalhar e conquistar o valor desse dote, que é estipulado, o valor é estipulado pelo pai da noiva. Então isso mostra o quê? Que ele realmente quer casar com aquela mulher, que ele quer construir uma família com ela, ele tem que construir uma casa para poder casar com ela, isso faz parte desse dote. Tá? Então, enfim, acho que até falei demais sobre isso aqui, não é o tema. Mas tudo isso para dizer o quê? Que pra gente isso pode parecer tão estranho, tão imoral, tão ultrapassado e tal, mas para aquela cultura faz todo sentido. E talvez a gente tenha algumas coisas aqui assim também, algumas coisas que são moralmente aceitas, talvez correta não seja a palavra, moralmente aceitas, e a gente deveria talvez em alguns momentos questionar mais. Né? Principalmente, como é uma questão individual, né, é moral, eu preciso pensar no outro também, quando eu vou tomar uma atitude. Como é que o outro vai perceber? Bom, daí a gente tem também o conceito de ética. Já a ética são normas sociais que orientam a conduta das pessoas em determinado contexto. Então, a ética está baseada em princípios universais, com os exemplos, a justiça, a honestidade, né, o respeito pelos outros, buscar bem com a comunidade. Isso é ética. Ética não tem a minha ética e a tua ética. Ética é ética. Ser honesto é ser honesto. Entende? Né? Ser honesto, ser desonesto não tem. Aí, para mim, ser honesto é. Percebe? Então, a gente precisa tomar cuidado aí com essas nuances. Hein? Então, tem o que é moral para mim, o que é moral para você, ok. E aí, se é algo que eu julgo moral e você julga imoral, a gente precisa buscar aí o entendimento. Né?
Agora, uma coisa que é antiética e ponto. Descumpre o código ético e ponto final. Então, tomar cuidado com isso, certo? E por fim, como a gente está falando aqui, né, o meu papel aqui é sempre falar para você, dentro de um contexto de educação positiva, a gente tem o compliance. Já o compliance, o que ele é? É um conjunto de regras e regulamentos que as empresas precisam seguir para cumprir leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades. Cada organização, cada indústria vai ter o seu código compliance, certo? Você precisa seguir, é obrigatório seguir, tem que ter curso. E muito mais importante até do que o curso, muitas vezes, porque se você reparar, às vezes o curso é muito mais um informativo, né? Por que ele está no formato curso e lá na plataforma de treinamento? Porque ali você consegue ter a ciência. Você pode programar a tua plataforma para ele clicar ali em ciente, programa de compliance da organização. Muitas vezes esse é o motivo de ter um treinamento de compliance que treinamento. Mas ele precisa ser um treinamento, tá? Precisa ser, ele não pode ser uma ação só pontual também. Como eu disse, a gente pode falar disso em outro momento, tá? O que eu quero mesmo conversar com vocês aqui hoje é sobre isso. É fazer você refletir um pouco sobre questões morais, questões éticas principalmente. Sempre buscar esse entendimento. Então, eu não posso, por exemplo, me apropriar de algo seu e como se nada. Então, por exemplo, imagina que eu vou criar um curso de design instrucional aqui. Eu não posso pegar, por exemplo, o livro aqui da Andrea Filatro e falar assim, eu vou criar um curso chamado Metodologias Inovativas. Eu te pergunto, isso é moral, ético? Isso é imoral? Seria, né? Eu não faria isso. Isso seria antiético. Queria que você comentasse, acho, para mim, o que essa situação, por exemplo, como que ela se configuraria na tua mente? Você entende essa questão? Fala, Sônia, não tem nada de errado nisso. Tá tudo bem, é só o nome de um livro. Outra pessoa, né? Ou não. Eu, por exemplo, acho isso antiético. O meu posicionamento essa é uma questão antiética, na minha opinião. Chega a ser uma desonestidade. Eu estou pegando, estou me beneficiando de algo que não é meu, que é de uma outra pessoa, que tem um nome no mercado, e me apropriando disso, dessa ideia. Agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia, de repente, entrar em contato com a Andrea e falar, Andrea, vou lançar um curso assim, e quero usar esse nome, tudo bem? Se para ela tudo bem, e para os envolvidos, né? Nesse exemplo hipotético aqui, tá tudo bem, então talvez se torne algo moral. Percebe? A gente conseguiu entrar num consenso ali. Então, gente, reflitam. Porque todos os dias, como eu disse no início, né, coisas parecem muito óbvias. Óbvio. Mas se fosse óbvio, a gente não caía e não via as pessoas caindo o tempo todo em armadilhas pequenas. E lembre-se de uma coisa, a gente tropeça em grandes rochas. Lembre-se, essa ética é uma competência inerente à profissional de treinamento. Então, beijo. Próximo vídeo.